Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? 66. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Só até aqui podemos assentar. Depois de multiplicar os pães, Jesus reúne os 12 e também existia uma grande multidão ao seu redor. Porque onde Jesus estava, Jesus curava, Jesus estava ali dando visão ao cego, Jesus levantava os paralíticos, Jesus ressuscitava os mortos, e por isso uma grande multidão seguia a Jesus. E Jesus começou a se perguntar por que essas pessoas estão aqui. Aí ele entendeu que as pessoas seguiam ele, uma grande multidão estava ao seu redor, só por causa dos milagres, da multiplicação dos pães, por causa da cura, por causa da libertação, por causa que Jesus operava, levantava, curava, ressuscitava mortos. Uma grande multidão seguia Jesus só porque ele fazia, só porque ele operava. Porque é assim, querido, existem pessoas que só estão na presença de Jesus porque Jesus dá o pão, porque Jesus abençoa, porque Jesus cura, porque Jesus prospera, porque Jesus faz grandes coisas acontecer. Agora a pergunta é: e quando Jesus não fizer, vai ficar? E quando Jesus não operar, vai permanecer? E quando Jesus não curar, vai ficar ou vai embora? Por que cantar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, é fácil. Mas muitas vezes, quando Deus não faz, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar: Senhor, eu estou na igreja há 2, 5, 10 anos, o Senhor ainda não operou na minha vida. Eu estou na igreja há tanto tempo, o Senhor operou na vida de fulano, ciclano, beltrano, mas na minha vida que eu oro, subo um monte, faço muitas coisas, me consagro, o Senhor não fez ainda. Começa a murmurar. Amado, existem muitas pessoas que estão com a janela do céu aberta. Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus opera. Estão com a janela aberta, mas a porta do céu está fechada. Porque janela aberta é sinal que Deus está abençoando. Mas porta do céu fechada é sinal que essa pessoa não é salva. Existem muitas pessoas que são dizimistas, são prósperas, mas não tem um nome escrito no livro da vida, porque dízimo não salva. Pessoas prósperas, pessoas que têm dinheiro, mas a porta do céu continua fechada. E muitas vezes essas pessoas continuam orando ao Senhor só por bênção, só por prosperidade. Deus me dá, Deus faz, Deus opera. Lembra, querido, era da mensagem que eu mandei no grupo de madrugada? Nós vamos entrar agora aqui, querido, em uma campanha a qual eu, Renan, eu vou fazer por intimidade com Deus. Eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus opere na minha família, entre os meus irmãos, eu preciso de muitas coisas, mas eu preciso ter mais intimidade com Deus, e eu vou fazer essa campanha por mais intimidade com Deus, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Satanás não respeita se é discípulo, se é líder, se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, não. Tudo que ele quer é ceifar, matar, derrubar, destruir. Por isso eu decidi fazer essa campanha em busca de mais intimidade, mais poder, mais relacionamento, mais dons espirituais. Porque eu tenho que ter a certeza no meu coração que com dor ou sem dor,
eu preciso ser um jovem salvo. Com o braço movendo ou sem movimento, eu preciso ter certeza da minha salvação. Ganhando ou perdendo, rico ou pobre, eu tenho que ter certeza na minha alma da minha salvação. E era isso que Jesus estava pregando. Jesus estava no canto pregando e começou a confrontar as pessoas. Vocês só estão atrás de mim por causa do pão, por causa que eu opero. E quando eu não operar mais na vida de vocês, e quando eu não fizer mais acontecer, e quando você estiver com dor, sofrendo, e eu não te sarar, você vai continuar me servindo ainda. E quando você estiver passando por uma prova, você vai continuar me servindo ainda. Jesus estava questionando aquelas pessoas, querido, isso. E quando eu não fizer, a Bíblia diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos falaram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Muitas pessoas só estão acostumadas com o que Deus vai fazer, querido. Continua assim porque você vai ser abençoado. Continua assim porque Deus vai te prosperar. Amanhã eu vou estar ali, querido, lá em uma igreja, ao qual o culto é de doutrina. Eu poderia, querido, muito bem ir lá e falar, Deus vai abençoar vocês, igreja. Deus vai prosperar vocês. O carro do ano, a moto do ano, muito dinheiro ali na sua conta, Deus vai abençoar. Isso é a minha vontade. Mas a palavra que o Senhor me deu foi essa, a qual estou pregando aqui para vocês. Confronto, culto de doutrina. Eu poderia ir lá muito bem pregar, Deus vai abençoar, para eu garantir que eu vou voltar naquela igreja. As pessoas elas vão falar, esse pregador é bom, ele prega que Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer. Chama ele de novo, bispo, chama ele, tipo, ela na próxima vez, ele é bom. O povo dá glória, o povo dá aleluia, porque palavra de confronto é difícil, um dá glória. Palavra de exaltação é difícil sair um aleluia. Mas palavra de bênção, a pessoa, glória, eu recebo. Eis-me aqui, Senhor. Mas quando é confronto, difícil, amado, saiu glória. Jesus estava pregando exatamente isso. Muitos ouviram isso e falaram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quando Jesus começou a confrontar, isso aqui não é para mim não. Eu pensava que eu ia seguir Jesus, iria me abençoar, me curar, fazer isso e aquilo. Mas ele está falando sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre renúncia, sobre arrependimento, Radassa. Que palavra é essa? As pessoas pensam, mas que igreja é circo, a qual vem, ri, acha graça, pula, pensa que pastor, líder, apóstolo é um palhaço para entreter morte. Não! Igreja é um canto ao qual nós vamos ser lapidados para entrar no céu. Igreja é um campo de batalha ao qual o Senhor está moldando soldado para ir para a guerra. Agora eu penso que eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, amado. Nós somos soldados. Nós temos que entender que a Bíblia diz que Deus vai colocar na nossa cabeça o capacete da salvação, a couraça, a linha da justiça, as botas do Evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito. Deus vai colocar na sua vida a armadura. Por que a armadura? Porque você vai para a guerra. E muitos crentes vão para a guerra sem armadura, por isso perde batalha, por isso cai. Por isso Jesus está confrontando essas pessoas. Venham a mim, mas não somente para eu abençoar, mas para eu confrontar vocês, moldar o caráter de vocês, fazer de vocês homens e mulheres de Deus, para quando surgir o de amar, vocês perseverar. Amado,
É para quando vier uma prova, vocês vão estar firmados na rocha, vão continuar de pé, vão ser perseverantes. Jesus perguntou aos 12, aos líderes: vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. É para quem? Porque não é o lugar que faz a diferença. Se Jesus está naquele lugar, quando Jesus entra na tua casa, Ele faz a diferença. Quando Jesus entra no teu trabalho, através da tua vida, Ele vai fazer a diferença lá dentro. Quando Jesus entra na tua sala de aula, na tua escola, através de você, Ele vai fazer a diferença lá dentro. Não é o local, é Jesus de Nazaré que vai fazer a diferença. A pergunta é: quem foi que levantou a mão e falou: Senhor, para quem iremos nós? Apóstolo Pedro. E quem era o apóstolo Pedro? Um pescador normal, um pescador qualquer, alguém normal. Agora Jesus encontrou ele em uma frustração. Jesus encontrou Pedro, amado. É depois de Pedro passar a noite inteira pescando e não conseguir pescar nada. O sustento da casa de Pedro vinha através da pescaria. Se Pedro conseguisse pescar peixe, a família dele ia comer. Se Pedro não conseguisse pescar, a família dele ia passar fome. E naquele dia Pedro não conseguiu pescar um peixe. Foi quando Jesus apareceu. Falou: Pedro, pegue a rede e jogue do lado direito do barco, porque a esquerda não presta para nada. Jogue a rede do lado direito do barco. Pedro obedeceu e jogou. Ouviu a voz de Jesus. E naquele grande dia Pedro pescou 153 pequeno peixe, não, 153 grandes peixes. Aleluia. Porque quando você ouve a voz de Jesus, o que Deus faz na tua vida é grande. Aleluia. O que Deus faz na tua vida, mas vai te surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Quando Pedro, mais um discípulo, estava no mar, a tempestade estava grande, Jesus vinha ali no mar, andando sobre o mar. O apóstolo disse: Mestre, deixa eu ir até a ti. E Pedro foi e andou sobre as águas, mas ao olhar para um lado e para o outro, viu a tempestade e caiu. E quando ele caiu, quem foi que levantou Pedro? Jesus. Jesus levantou Pedro e levou ele para o barco novamente. Pedro traiu, negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Mas Pedro estava desolado na beira da praia, passando peixe. Quem foi que depois de ressuscitar o 3º dia foi até Pedro e deu uma nova oportunidade para ele? Jesus. Pedro estava envergonhado, querido, porque tinha negado, porque tinha abandonado, porque tinha dito: não, eu não conheço ele, não, eu nunca andei com ele, não, eu não sei nem quem é esse homem. Pedro negou, mas Jesus foi atrás de Pedro e deu uma nova oportunidade para ele. E disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu podes ser pequeno, mas eu vou edificar a igreja através da tua vida. Quantas oportunidades Jesus deu para Pedro, quantas maravilhas Jesus fez pela vida de Pedro. A pergunta é, querido, quantas coisas
Jesus já fez por você até hoje. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas providências Jesus já fez por amor a você. Jesus fez tudo isso por amor a Pedro. Por isso Pedro, no meio daquela multidão, levantou a mão e disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Aleluia! Sabe o que isso demonstra? Eu conheço quem é Jesus, porque no dia da minha maior frustração, quando eu não pesquei nada, foi Ele que me mandou jogar rede do lado direito do barco. Porque no dia que eu afundei, foi Ele que estendeu a mão para me levantar. Porque no dia que eu estava desolado, esquecido, foi Ele que me deu mais uma oportunidade. Porque quando eu não era ninguém, Ele olhou para mim e falou: Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Oh, glória! Por isso Pedro falou: para quem, Senhor, iremos nós? Se eu sair da tua presença, eu morro. Se eu sair da tua presença, não há vida em mim. A vida sem Jesus é vazia e angustiante. Amado, muitas pessoas perderam a presença de Jesus, a presença de Deus, e você olha para elas vazias, vive uma vida angustiante, não tem mais vida, porque é só a vida em Cristo Jesus. Por isso que Pedro, ele gritou: para quem, Senhor? Quando foram prender a Jesus, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, querendo proteger o seu mestre, Jesus. Quando Jesus morreu, as pessoas pegaram Pedro, prenderam Pedro, foram crucificar Pedro igual a Jesus. Pedro diz: não, inverta a cruz. Eu não mereço morrer igual ao meu mestre. Eu não mereço morrer igual a ele. Eu não sou digno de morrer igual a ele. Até na morte de Pedro, ele glorificou a Jesus. Porque sem Jesus, Pedro era só um ignorante, pescador, não valia quase nada, querido. Porque sem Jesus, naquela noite, Pedro iria voltar para a sua casa sem nenhum peixe. A sua família iria ficar com fome. Eu pergunto pela segunda vez: quantas maravilhas Jesus fez por amor a você? Eu agradeço a Jesus demais. No domingo passado agora, eu fui jogar um X2, a qual eu levei uma queda, mas eu estou aqui com a perna ralada. Apesar de eu estar ali no chão caído, eu fiquei alegre. Sabe por quê? Porque estar com a perna ralada, ferida, com dor, é sinal que eu estou vivo. Nem era para eu estar vivo. Só eu cair naquele gramado, ralar a perna, sentir dor, mesmo doendo, eu falei: Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu estou sentindo a sensação de jogar novamente. Sabe qual é o melhor? Nós ganhamos. Esforça, querido. É muito fácil a gente dar desculpa, mas nós temos que ir lá fazer acontecer. Muitos discípulos abandonaram, mas Pedro falou: Senhor, eu não sou todo mundo. Oh, glória. Eu sou diferente, Pai. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor fez pela minha família. Eu sei o que o Senhor fez pela minha casa. Eu sei quem é o Senhor. Eu te conheço, Jesus. Por isso que ele falou, querido, para quem ele não largou. Muitos abandonaram porque a palavra era dura. Confronto.
Se muitos abandonou, Ciclano abandonou, Beltrano abandonou, eu não. Podem abandonar todos, mas eu vou ficar, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem me salvou, eu sei quem mudou a minha vida. Aleluia. Aleluia. Pedro não é dessa geração, mimimi. É qualquer coisa, abandona a igreja. Se o líder, o pastor, for falar, irmão, larga o pecado. O irmão, ao invés de largar o pecado, larga a igreja. Que discípulos são esses, amado? É que geração fraca é essa? Ao qual não são soldados, ao qual não vão para a luta, ao qual não são Davis, não são Daniéis, não são homens e mulheres que vão para a luta. Qualquer adversidade não dá para ir para a igreja, não dá para ir para o evento, não dá para fazer um sacrifício, não dá para me acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã para vir para a consagração, não dá. Que tipo de cristão eu sou, querido? Existem casais a qual a mulher era estéril, aí o marido não podia gerar filhos, oraram ao Senhor, Deus abençoou e conseguiram ter um filho. E quando o filho veio, sabe o que foi que aconteceu? Abandonaram a igreja. Ao conversar ali com os pastores deles, falaram: não temos mais tempo para ir para a igreja, porque precisamos cuidar do nosso filho. Aquilo que era para ser bênção, estava tirando eles da igreja. Hoje o menino tem uns 4 anos de idade e continua com essa mesma desculpa. Temos que cuidar do nosso filho, não dá para ir para a igreja, não dá para ir para o evento. Amado, uma coisa eu aprendi, que quando algo nos impede de ir para a igreja, de servir a Deus, Deus tira, Deus remove. Existem pessoas que estavam desempregadas, com muitas contas para pagar, oraram ao Senhor, falando: Senhor, me dá um emprego. O Senhor foi, abençoou com o emprego, começou a trabalhar, e hoje essas pessoas não têm tempo para ir para a igreja, porque estão cansadas do trabalho. Que geração é essa, amado? Que Deus abençoa, e a bênção que era para fazer o bem para nós, ela faz ao contrário, nos afasta da presença de Deus. O primeiro exemplo era o filho que estava afastando o casal de ir para a igreja. O segundo exemplo era o trabalho, que a pessoa ia trabalhar, voltava cansada, e o cansaço tirava a pessoa da igreja. Como é que Jesus vai abençoar as pessoas desse jeito? Se as pessoas não estão preparadas, as pessoas oram falando: Senhor, me abençoa, Senhor, derrama cura sobre a minha vida, Senhor, opera sobre mim, Pai. Como é que o Senhor vai operar se quando Ele abençoa, a primeira coisa que a gente faz é largar a igreja? Ah, Renan, que palavra dura é essa? Os discípulos também falaram: dura essa palavra. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás, deixaram de segui-lo. Jesus falou alto: vocês também aqui não querem também largar a igreja, não? Largar o ministério, me largar? Mas quem conhece Jesus de verdade, amado, fica. Quem conhece Jesus de verdade permanece. Quem conhece Jesus de verdade pode vir qualquer adversidade, mas permanece. Tudo que Satanás quer é que no culto da virada você esteja desviado, longe da presença, longe da igreja.
Eu falava isso com o irmão, tudo que Satanás quer é ver você acabando o ano longe da presença dele. Aí a pessoa ela começa a chorar. Aí eu falei, não adianta só chorar. É se você não tiver uma atitude de mudar de vida. Só as lágrimas não vão mudar nada. Chora, mas também muda as suas atitudes. Começa a priorizar Deus. Quando foi que você perdeu o primeiro amor? Caiu. É quando foi que você começou a largar os cultos, as células, os eventos. A pessoa chora, a pessoa manda mensagem, a pessoa fala um bocado de coisa, mas na outra semana está fazendo tudo ao contrário de novo. Não, amado, guardei a palavra para eu não pecar contra ti. Jesus estava falando aqui, ei, eu posso te dar o pão, eu posso te curar, eu posso te prosperar, eu posso fazer o impossível acontecer na tua vida, mas tudo que eu quero é que você preserve a tua salvação, porque você pode ser curado, pode ser liberto, pode ter a vida transformada, mas pode também não ter o nome escrito no livro da vida. Os leprosos, todos foram curados, mas só um foi salvo. Não, querido, nós temos que entender que nós temos o direito, sim, de ser curado, mas principalmente de ser salvo. A minha oração ultimamente é: Deus, renove em mim o espírito reto. Deus, não deixe eu me perder. Deus, cuide da minha vida espiritual. Tem pessoas que pensam que eu oro só para Deus abençoar com o carro, é com a moto, é com a varoa, é com mais dinheiro ali na minha conta, é com uma casa. Não, querido, eu oro por isso, oro, mas principalmente eu oro pela minha salvação. Eu oro para Deus me preservar, porque a luta é grande, querido. É por isso que Deus está preparando soldados, não é pessoas comuns, é soldados. Se você não tiver o capacete da salvação, Leviatã vai entrar na tua mente e vai falar: não, negócio de igreja, eu sou a igreja, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar no jogo, eu posso estar aonde eu for, negócio de igreja, negócio de congregar, não, negócio de ter líder, negócio de pastoreado, não, negócio de isso aqui, igreja, não. Eu sou igreja. É isso que Leviatã fala na mente. Eu tenho que ter o escudo da fé, aguentar a pancada, aguentar as provações, aguentar o dia mau, aguentar o deserto. Mas acredite que tudo tem um fim. Oh glória! Estou sentindo Deus, amado. Tem pessoas que olham para mim, para você e falam: ah, nunca vai conseguir, nunca que esse teu milagre que você ora há tanto tempo vai acontecer na tua vida. Isso é tipo, isso aí para ti é impossível, nunca vai acontecer. Pessoas zombam de você, mas a Bíblia diz em Miqueias 7:8: inimiga minha, oh glória, não se alegre com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, mas me levantei novamente, oh glória. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Oh glória. Glória a Deus. Era o profeta Miqueias falando: inimiga minha, não se alegre na minha desgraça. Embora eu tenha caído, vou me levantar novamente, aleluia. Embora hoje eu esteja nas trevas, mas o Senhor será a minha luz. Ele é o Deus que
tira das trevas e traz para a luz. Ele é o Deus que tira da frieza espiritual e coloca fogo em nossos corações. Ele é o Deus que liberta aquele que está cativo. Ele é o Deus que opera na vida daquele que é desenganado pela medicina, que é desenganado pela sociedade, que é desenganado muitas vezes pela própria família. Ele é aquele que pega o pequeno para confundir o grande. Ele é aquele que pega o louco para confundir o sábio. Ele é aquele que pega aquele que não é e faz ser, porque Ele é Deus. Ele é Deus que faz acontecer, igreja. Ele é o Deus que opera. O Senhor pode operar em nossas vidas? Sim, mas principalmente cuida da tua coroa, para que ninguém a roube. Pedro amava Jesus, conhecia Jesus, não só de ouvir falar, mas pessoalmente. Por isso que Pedro ele falou minha ordem: eu não vou, Senhor. O discípulo abandonaram, o ciclano abandonou, mas eu vou ficar ao Senhor, até o último suspiro do Senhor. Amado, a nossa vida com Deus é uma luta todo dia, constantemente. Guerras, provações, mas nós não podemos fazer igual ímpio. Nós temos que ser luz, sal, ser diferença. Uma dor na unha me tira da igreja. Que crente eu sou? Nós temos aqui que nos avaliar. Que crente eu estou sendo? Estou amando mais? É os eventos mudando? É do que os eventos da minha própria igreja? Que tipo de cristão eu sou? Spurgeon falou: é quando eu olho para o cristão que eu deveria ser, eu tenho vergonha do cristão que eu sou, porque eu sei que eu posso orar mais, eu sei que eu posso ler mais a Bíblia, eu sei que eu posso ter mais intimidade com Deus, eu sei que eu posso ter um relacionamento mais profundo, mas eu estou colocando em primeiro lugar as coisas desse mundo. Se você for lá, tipo lá no teu celular, as horas que você passa no Instagram, no Facebook, amado, eu fui ali no meu, eu passo 2h40 só no Instagram. Agora a pergunta é: quantos minutos? Isso que é triste. Quantos minutos eu passo orando? Eu comecei a mudar isso, querido. Eu comecei a me avaliar a mim mesmo. O dia tem 24 horas, eu só entrego para Deus 10 minutos. Que miséria é essa? Serei na cruz do Calvário, entregou sangue, tudo por amor a mim. Sabe por que Pedro não abandonou? Porque Pedro conhecia Ele de verdade. Pedro conhecia Jesus. Louco! Se hoje você morresse, para onde iria a tua alma? Jesus fala isso em outra parábola. Se hoje você morresse, para onde iria a tua alma? Céu ou inferno? Eu posso te dar tudo do bom e do melhor: o pão, a cura, a libertação, mas a nossa alma tem que ser prioridade. Salvação tem que ser prioridade. Eu posso entrar no céu todo quebrado, mas eu tenho que entrar de um jeito ou de outro. É melhor entrar no céu só com uma perna do que ir para o inferno com as duas. Quem foi que disse isso? Jesus. É melhor entrar no céu com um braço do que ir para o inferno com os dois. É melhor entrar no céu com um olho do que ir para o inferno com os dois. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu braço te faz pecar, arranca. Se tua perna te faz pecar, arranca. O que está me fazendo pecar? É o celular? Arranca. É o trabalho que está me afastando da igreja? Renuncia. Ah, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Deus supre todas as nossas necessidades.